alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, ou pelo menos os slides. Aí os irmãos vão seguir a sequência da nossa lição aqui, porque nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já têm a revista em mãos, têm o livro de apoio, tem um comentário, a videoaula do comentarista da lição. Então, a nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos amados irmãos. O portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos desta lição da faixa etária dos adultos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, inclusive textos que seguem a revista. Então, nós procuramos aqui atender a todos os perfis de professores. O portal Escola Dominical também disponibiliza textos de aula, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar novas informações para a sua aula. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com a resposta. Depois, também, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão também é nosso convidado para comparecer presencialmente a esta reunião. Ela é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver deste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, lá na capital da República, presidente do Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. E nós estamos estudando o último bloco do trimestre, aquele que fala como a igreja deve agir nos seus embates com o mundo, porque nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como é que se dá este embate entre a igreja e o mundo? Nós já vimos o que o mundo defende, nós já vimos o que o mundo valoriza, e nós agora estamos vendo como a igreja deve se comportar no mundo, enquanto Jesus não a vem buscar para com ele morar para sempre. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Nós já estudamos neste bloco 2 lições. A primeira, nós vimos que a igreja precisa renovar de dia em dia o homem interior. Alma e espírito, que são os primeiros a cair quando entramos em pecado, devem ser renovados a cada dia. É preciso que tenhamos uma vida devocional, uma comunhão especial com Deus a cada dia para podermos vencer o mundo. Na lição passada, nós vimos que é preciso cultivar a convicção cristã, né? Além de
termos uma vida devocional que nos dá a firmeza e constância para permanecermos em santidade até a volta de Jesus, nós também precisamos cultivar, cuidar desta fé, desta firmeza, e nós vimos que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos influenciar e não ser influenciados, e isto exige de nós algumas condutas, alguns comportamentos. E hoje nós vamos falar sobre sendo a igreja do Deus vivo. Esta expressão do título da nossa lição, ela vem do texto que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, essa expressão vem desta fala de Paulo a Timóteo. E é esta expressão que nós vamos estudar hoje, o contexto dela, para nós entendermos o que é ser a igreja do Deus vivo. E quando nós entendemos o que é ser a igreja do Deus vivo, nós vamos saber como nos comportar no embate contra o império do mal. Veja que o mundo é o império do mal. O mundo está no maligno, mas nós somos a igreja do Deus vivo. O que é ser a igreja do Deus vivo? Veja que Paulo aqui, ele diz assim, saibas como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, nós temos que saber como convém andar na casa de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo. O que quer dizer ser a igreja do Deus vivo? Esse é o tema da nossa lição de hoje. Lembrando que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Eis o tema da nossa lição. Paulo escreveu esta carta a Timóteo logo em seguida a sua libertação da prisão em Roma. Embora a Bíblia não seja explícita a este respeito, nós, os estudiosos da Bíblia e os textos bíblicos, nos mostram muito bem que Paulo, quando ele foi preso lá no Templo de Jerusalém, ficou alguns anos ali em Cesareia e depois foi mandado para Roma. Isso nós encontramos no final do livro de Atos dos Apóstolos. Mas naquela prisão de Roma, ele foi solto. E nós temos algumas evidências desta sua soltura lá na carta que ele escreve aos Filipenses. Ele estava preso em Roma quando ele escreve a carta aos Filipenses. E ele diz o seguinte, lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, o que nós notamos aqui é que Paulo tinha a convicção de que ele seria solto.
e ia voltar até Filipos, que ficava na Macedônia. Os irmãos lembram que quando Paulo teve aquela visão do varão da Macedônia, que dizia: vem até aqui, ajuda-nos, né? E aí ele foi para Filipos. Então, aqui fica bem claro que Paulo sabia que ele seria solto. Já na segunda carta a Timóteo, ele escrevendo a Timóteo, ele disse que sabia que ia ser morto. Então, nós tivemos aí duas prisões. Uma em que ele foi solto, que foi esta primeira, e depois a segunda prisão. Então, quando ele é solto da primeira vez, veja que ele diz que ele iria para Filipos, ele iria para a Macedônia. E foi isto que aconteceu, porque nós encontramos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, como a gente percebe aqui, quando ele foi solto, assim como ele escreveu na carta aos Filipenses, ele foi para a Macedônia, ele foi para Filipos, e mandou Timóteo para Éfeso. Éfeso era a igreja que Paulo havia fundado e que havia ficado por 3 anos ali. E Paulo, quando saiu de Éfeso, ele foi para Jerusalém, justamente para levar aquela contribuição, recolheu aquela contribuição para os crentes pobres da Judéia, e ele vai a Jerusalém quando ele é preso. E aí começa toda a circunstância da sua primeira prisão. E antes de ir para Jerusalém, ele se encontra na cidade de Mileto com os efésios. E ele diz que nunca mais os veria. Os irmãos encontram isso no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E ele disse o seguinte, no versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, o Espírito Santo já dizia a Paulo que ele nunca mais voltaria a Éfeso. Então, veja, ele foi para a Macedônia depois da prisão. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que dali ele foi para a Espanha, que era o seu desejo, antes que o seu desejo era ir a Jerusalém, de Jerusalém ir a Roma, mas não preso, né? Ele acabou indo alguns anos depois preso, mas o desejo era ir a Roma e para que a igreja de Roma o enviasse para a Espanha. Quando ele é solto, parece-nos que ele vai para Filipos, que era a igreja que sempre o sustentava, e de Filipos, alguns estudiosos entendem que ele foi à Espanha. E quando ele volta, já entrou, ele é preso novamente. E aí, dessa prisão, ele não sai mais. É martirizado. Mas Paulo, então, sabendo que não poderia mais voltar a Éfeso, manda Timóteo para aquela igreja, para pastorear aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja estava sofrendo com falsos ensinadores, com falsos mestres que haviam aparecido ali, aproveitando-se do fato de que Paulo estava preso, seus companheiros estavam com ele. Então, aquela igreja passa a ser invadida por falsos ensinos, por falsos mestres. E Paulo manda Timóteo para lá para que assumisse a direção daquela igreja. Aí, Paulo, tocado pelo Espírito Santo, escreve uma carta a Timóteo, dando instruções para o seu filho na fé. Provavelmente ele tenha pensado: olha, eu dei um encargo um pouco pesado para Timóteo, ele ainda é novo, é um obreiro novo, então eu vou dar algumas instruções como ele deve se comportar à frente da igreja em Éfeso. E, na verdade, o Espírito Santo o inspirava para que nós tivéssemos uma palavra autoritária, uma palavra de Deus para o ministério pastoral.
ensinos diretamente de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, para como nós devemos nos conduzir, né, como devem os pastores agir diante das igrejas. Aí nós temos esta primeira chamada epístola ou carta pastoral do apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve a Timóteo para orientá-lo a respeito de como ele se deveria conduzir à frente da igreja em Éfeso. Então, esse é o contexto em que Paulo escreve para Timóteo. E veja que quando ele dá as primeiras instruções, ele diz o quê? Capítulo 3, versículo 14: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então veja que essas instruções que Paulo deu a Timóteo é para que ele soubesse como deveria andar na casa de Deus. Porque porque a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é a coluna e firmeza da verdade. Então, aquilo que Paulo escreveu até então, até aquele momento, na carta, era para que Timóteo soubesse que a igreja é a igreja do Deus vivo. Então, as instruções que Paulo dá a Timóteo não são apenas para Timóteo ou para os obreiros, mas são para todos os crentes, para que eles saibam como eles devem andar na casa de Deus, justamente porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Então é interessante nós analisarmos aqui, e foi essa linha que eu tomei nessa lição, justamente para que nós entendamos como nós devemos andar. Não é o que diz o subtítulo do nosso trimestre? Como viver neste mundo? Como viver neste mundo? Já que a igreja é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Como é que nós devemos andar? Paulo disse. Ao dizer a Timóteo como ele devia andar, ele está nos dizendo como nós devemos andar para que nós sejamos a igreja do Deus vivo. Em primeiro lugar, Paulo diz que Timóteo tinha sido mandado para Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. A igreja do Deus vivo só ensina uma doutrina. A igreja do Deus vivo, ela é a igreja do Deus vivo porque ela ensina a doutrina de Jesus. Porque ela aprende com Jesus e ensina o que Jesus ensinou. Quando abrimos a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, assim que Lucas registra a conversão dos primeiros discípulos, ele diz o quê? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja do Deus vivo persevera na doutrina dos apóstolos. É por isso que a igreja, como diz o credo, bom clamoroso, vai citar o credo, é o credo Constantino Niceno Constantinopolitano, que foi elaborado no século IV, ele está, inclusive, na nossa declaração de fé. Você pode ver aí que o credo niceno constantinopolitano está ali na nossa declaração de fé, no apêndice, na página 219. E ela diz o seguinte, que nós cremos em uma só igreja santa, cristã e apostólica.
A igreja, ela é apostólica. Por quê? Porque ela está firmada na doutrina dos apóstolos. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A igreja do Deus vivo, e esta expressão de Paulo, que é o título da nossa lição, ela é tão forte que está no nosso cremos da declaração de fé. No item 8 do cremos da nossa declaração de fé, está escrito o quê? Que nós cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal, assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Essa expressão de Paulo, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, ela é tão forte que ela está no nosso item 8 do cremos da declaração de fé. A nossa igreja, ela é apostólica, por quê? Porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, é firmada em Cristo, que é a principal pedra da esquina, como Paulo escreve aqui aos Efésios. Para ser igreja do Deus vivo, nós temos que estar na doutrina dos apóstolos. Nós temos que aprender de Jesus. Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 29, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ainda em Mateus capítulo 23, versículo 10, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, a doutrina da Igreja do Deus vivo é a palavra de Deus, são as Escrituras, porque o próprio Jesus disse em João 5:39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A primeira coisa que Paulo nos mostra é que a igreja do Deus vivo é uma igreja que está firmada na doutrina dos apóstolos. Timóteo tinha que ir a Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. A igreja do Deus vivo fica com as Escrituras, fica com a Bíblia Sagrada. É por isso que ela será a coluna e firmeza da verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque é a palavra que testifica de Jesus, porque Jesus é a verdade. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A igreja do Deus vivo está firmada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso, irmãos, cuidado. Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, um famoso e renomado pastor aqui em São Paulo disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso não é novidade. Timóteo já teve que ir a Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. A igreja do Deus vivo, ela é firmada nas Escrituras.
Se eu e você colocarmos a Bíblia em questionamento, se eu e você mudarmos o que está escrito na Bíblia, se eu e você dissermos que a Bíblia precisa ser atualizada, nós não pertencemos mais à Igreja do Deus vivo. Tome cuidado. Tome cuidado. Paulo falou de alguns obreiros lá da igreja de Éfeso que já estavam desta situação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E ele diz ainda no versículo anterior que estes fizeram naufrágio na fé. Himeneu e Alexandre já estavam ensinando outra doutrina. Himeneu e Alexandre já não criam na palavra de Deus. E Paulo diz, eles naufragaram na fé. Quer dizer, a fé deles morreu afogada. Naufragou. Eles perderam a fé. Por quê? Porque perderam a crer. Não creram na palavra de Deus. A igreja do Deus vivo, ela é a igreja do Deus vivo porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos. Ela é apostólica. Paulo diz depois a Timóteo que ele deveria militar a boa milícia. Ele diz o seguinte para o seu filho na fé, Timóteo. Versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Paulo diz a Timóteo que ele deveria ser militante. Essa expressão hoje nós encontramos muito no mundo da política, principalmente a política partidária. Quem é o militante? O militante é aquele que luta, aquele que se esforça para uma determinada. É aquela pessoa que faz a defesa de ideias, de candidatos, de pessoas, que ataca os adversários, que faz propaganda a respeito das atitudes, das ações de alguém ou de uma determinada causa. O militante, ele está com a vida dedicada a defender ideias, a defender pessoas, a levar adiante a sua visão de mundo. Esse é o militante. Hoje, inclusive, a política é feita principalmente com os chamados MAVs, M-A-V, os MAVs, que são os militantes em ambiente virtual. São aqueles que usam as redes sociais para defender pessoas, para atacar os adversários, para defender ideias. São pessoas que dedicam as suas vidas em defesa de uma visão de mundo. Jesus quer que nós também sejamos militantes. Paulo diz, milites por elas boa milícia. Timóteo, seja militante. Ah, mas é porque ele era pastor. O pastor, ele está à frente do rebanho, ele deve lutar pelo rebanho, não é? Deve impedir que as feras ataquem o rebanho, deve guardar e proteger o rebanho. Sim, não tem dúvida alguma. O obreiro está à frente do povo. Ele está na frente da militância, mas a militância é para todos nós.
Paulo, inclusive, diz que a nossa vida é uma milícia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós estamos numa luta aqui no mundo. Não somos do mundo e por isso o mundo nos odeia, o mundo nos aborrece. Nós estamos em constante luta contra o mundo. Esse é o tema do nosso trimestre. Nós temos de lutar, nós temos de ser soldados. E o soldado é o militar. O militar, a vida militar, que é uma vida de disciplina e de hierarquia. Nós temos que ter a igreja do Deus vivo, é uma igreja militante. É uma igreja atuante, é uma igreja militante. Na nossa declaração de fé, no capítulo a respeito da igreja, o capítulo 11, fala sobre esta igreja. Lá na página 121, no capítulo 11, no item 4, igreja atuante, que quer dizer militante, e triunfante. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo, lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Essa é a igreja militante. E o texto cita Efésios 6 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a igreja militante, a igreja do Deus vivo, ela está aqui no mundo lutando contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. A outra igreja é a igreja triunfante. É constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido os seus inimigos e agora estão com o Senhor Jesus. Enquanto você está aqui na terra, você é igreja militante. Você está lutando contra o mundo, o diabo, o pecado e a morte. E depois que você venceu, você vai para o paraíso aguardar o arrebatamento da igreja. Você é a igreja triunfante. Mas só triunfa quem vence a batalha. Aliás, a palavra triunfo vem de triunfos no latim, era um costume romano. Quando um general romano vencia uma guerra, quando ele voltava vitorioso para Roma, se fazia uma cerimônia que era o triunfo. Só existe triunfo depois que há vitória. Só existe vitória depois que há luta. Então, a igreja do Deus vivo é uma igreja militante. E Paulo diz, você deve militar boa milícia. Por elas, que elas? As profecias que houve acerca de ti. Timóteo foi chamado por Deus. Deus confirmou por profecias o chamado ministerial de Timóteo. E Timóteo agora devia lutar por elas, pelas profecias, ou seja, deveria fazer a vontade de Deus. Ele sabia que tinha sido escolhido por Deus, e para escolher, ele tendo sido escolhido por Deus, ele deveria militar a boa milícia. É o que acontece com cada um de nós. Cada um de nós foi chamado por Deus para a salvação, cada um de nós foi escolhido pelo Senhor Jesus, e nós devemos, neste mundo, dar fruto por causa dessa escolha que o Senhor fez a nosso respeito. João, capítulo 15, versículo... João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai,
ele vos conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. A vida militar é uma vida de luta constante, onde há disciplina e hierarquia. Jesus nos escolheu, Jesus nos nomeou, Jesus manda que demos fruto, Jesus manda que nos amemos uns aos outros. A vida militar é de hierarquia. Eu tenho que ser obediente a Jesus. Eu tenho que obedecer a Ele, fazer o que Ele manda, evangelizar, cumprir o ministério que Ele me deu na casa do Senhor, porque Deus dá pelo menos um talento a cada um. E ter disciplina. Veja que o militar ele tem disciplina, tem uma vida disciplinada. Ele tem que estar sempre em forma física, ele está sempre em treinamento. Assim deve ser o cristão também. Deve ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de adoração a Deus, uma vida de meditação nas Escrituras, uma vida de prática de boas obras. Nós estamos militando a boa milícia e atendendo ao chamado do Senhor. Eu luto contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, contra a minha natureza pecaminosa, contra a carne. Eu tenho que ter o bom combate. Paulo, já na segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Esse é o bom combate, a boa milícia, a boa luta. Eu sou da Igreja do Deus Vivo se eu tiver uma vida militar, se eu tiver disciplina espiritual e se eu for obediente ao chamado de Jesus. É por isso que eu tenho que ouvir a voz de Deus. Porque eu tenho que atender aos comandos divinos. Jesus é a cabeça da igreja. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós já falamos disso na lição passada. Eu só posso cultivar a convicção cristã ouvindo a voz de Deus. Jesus, em todas as cartas que ele mandou às igrejas da Ásia Menor, ele dizia que nós devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos faz lembrar o que Jesus disse. E Jesus é o comandante supremo, é o sumo pastor. Por isso, a igreja deve ensinar as nações, fazendo delas discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem mandado. A igreja do Deus vivo é uma igreja militante, uma igreja que obedece a Cristo e que tem disciplina espiritual. E uma igreja que tem que estar devidamente armada. Se nós somos militantes, nós temos de estar armados. Os militares, eles sempre andam armados. E aí nós nos lembramos da armadura de Deus. Paulo, ele fez a imagem do cristão como a imagem do soldado do exército romano, que era o exército infalível daquele tempo. E nós devemos estar armados, e estas armas são espirituais, para a destruição das fortalezas poderosas em Deus.
é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os calçados da preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E tudo isso com os exercícios da oração e da súplica no Espírito Santo e da vigilância. Aliás, primeiro da vigilância, depois da oração. O militar, ele sempre tem que estar em forma física e tem que estar alerta. A igreja do Deus vivo é uma igreja vigilante e uma igreja orante, e que se reveste das armas espirituais. E quando falamos em revestir, nós lembramos do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. É uma igreja que busca o revestimento de poder e que busca com zelo os dons espirituais. São as armas que estão à nossa disposição e que nós devemos usá-las, utilizá-las e utilizá-las bem, saber manejá-las bem. Isto é ser igreja do Deus vivo. Paulo diz a Timóteo: milites a boa milícia. Mas Paulo também diz a Timóteo, que ele deveria conservar a fé e a boa consciência. A igreja do Deus vivo é conservadora. Ela conserva a fé. Nós já vimos aqui que o cultivo da convicção cristã na lição passada. E na outra lição, a renovação cotidiana do homem interior. Cada discípulo de Jesus, ele deve fazer a sua fé crescer. Ele deve fazer a sua fé crescer. E a fé só cresce transformando-se numa fé viva, na firmeza, se nós tivermos uma vida devocional, se nós nos alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, com a oração reforçada pelo jejum, buscando o batismo com o Espírito Santo, com os dons espirituais, com a adoração a Deus, com a prática das boas obras, produzindo o fruto do Espírito, se mantendo em santidade, porque tudo isso que eu falei é a santificação. Quem é santo, santifique-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. Nós precisamos viver neste mundo justa, sóbria e piamente, aguardando a manifestação gloriosa de Cristo. É esta vida que faz com que eu conserve a fé e a boa consciência. Se eu conservo a fé, eu continuo crendo em Jesus. Se eu conservo a fé, eu continuo obedecendo a palavra. Se eu conservo a fé, eu continuo aprendendo com Jesus e faço o que Jesus manda. Isso é conservar a fé. Não foi o que fizeram Himeneu e Alexandre. Eles naufragaram, fizeram um naufrágio na fé. Por quê? Porque não mais ensinaram nem seguiram a doutrina. Inventaram novas doutrinas. Eu preciso conservar não só a fé, mas também a boa consciência. A consciência é aquela voz divina que está dentro de nós, que diz o que é o certo e o que é o errado. Quando nós cremos em Jesus, a consciência, ela desperta novamente. E nós agora seguimos a palavra de Deus. Seguimos a voz do Espírito Santo
E a consciência não nos acusa, a consciência nos defende. A consciência está ativa e nos defende, porque estamos em paz com Deus. Temos uma vida de sinceridade e de santidade. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Paulo, ele tinha uma boa consciência, por quê? Porque ele era sincero diante de Deus. Ele era simples diante de Deus. E ele esperava na graça de Deus. Ele se negava a si mesmo, renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Era dependente de Deus. Não queria se prevalecer, o eu não tinha lugar. Isto é ter uma boa consciência. O escritor aos Hebreus também fala a respeito desta consciência, no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É o que Paulo diz, na simplicidade e sinceridade, reconhecendo a nossa indignidade, reconhecendo a nossa completa falta de valor, mas é pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Deus provado na cruz do Calvário, que nós temos agora acesso ao Pai e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos reconhecer que aqui só existimos para fazer a sua vontade, como diz um belíssimo hino da harpa, para fazer a sua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade, quero só para ti viver. Essa é a boa consciência. Ser da igreja do Deus vivo é ter esta boa consciência. E Paulo diz ainda, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios 4 e 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Eu conservo a boa consciência quando eu creio na palavra, quando eu vivo a palavra, o evangelho ele se torna uma realidade na minha vida. Eu me torno uma manifestação da verdade. Por quê? Porque eu rejeito tudo aquilo que é vergonhoso. Tudo aquilo que é escondido. Eu sou transparente, sou claro, sou sincero.
e eu não falsifico a palavra de Deus. Eu creio na palavra e eu cumpro a palavra. E cumprindo a palavra, ela se manifesta em mim, ela se torna em mim uma realidade. E eu tenho uma vida transparente. Por quê? Porque eu ando na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1:7. No seu diálogo com Nicodemos, Jesus fala disso. João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A igreja do Deus vivo é uma igreja que está na luz, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Tem uma vida sincera, simples, transparente e rejeita tudo que é escondido, tudo que é vergonhoso. Cumpre a palavra de Deus. Então, é isso que é ser a igreja do Deus vivo. Quando Paulo diz, para que sabeis como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É estar firmado na doutrina dos apóstolos. É uma igreja apostólica. É militar a boa milícia. É uma igreja que luta contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, contra o pecado, que tem disciplina espiritual e tem hierarquia. Obedece a Cristo e ao Espírito Santo, que anuncia e nos faz lembrar o que Jesus ensinou. É uma igreja que conserva a fé, continua crendo na palavra, é obediente ao Senhor. E é uma igreja que conserva a boa consciência, tem uma vida de sinceridade e de simplicidade, vivendo e cumprindo a palavra de Deus. É assim que Timóteo devia andar na casa de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo, o que expressa esta expressão? Em primeiro lugar, que a igreja é um grupo separado, chamado, como diz o item 8 da nossa declaração, do cremos da nossa declaração de fé, chamados do mundo pelo Espírito Santo. Eclesia, aqueles chamados para fora do mundo. E é uma igreja do Deus vivo. Jesus disse, edificarei a minha igreja. A igreja tem dono. Tem um hino aí muito conhecido que diz, crente tem dono, e o seu dono é Jesus. Jesus disse, edificarei a minha igreja. É uma igreja que é de Jesus. Não é do pastor, não é do presidente da convenção, não é do Papa. A igreja é de Jesus. É a igreja do Deus vivo. E esse Deus está vivo. E se ele está vivo, ele não se deixa escarnecer. Na igreja é um lugar de vida. E vida com abundância. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. A igreja que é o corpo de Cristo. Então a igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja traz vida. Ela é o corpo de Cristo, e Cristo diz, eis que fui morto, mas agora vivo e vivo para sempre. Na igreja há vida. Se na igreja há vida, a igreja está em comunhão com Deus. Deus fala na igreja. Deus vê as coisas. Deus intervém. Deus dirige. É a igreja do Deus vivo.
Nós temos que ter vida. Para ter vida não pode ter pecado. Tem que ter santidade. Porque vida é comunhão com Deus. A igreja do Deus vivo, ela tem vida e Deus está atuando nela. Mas veja que Paulo diz que ela é a casa de Deus. Se ela é a casa de Deus, nós temos algumas expressões na Bíblia. Ela é morada de Deus no Espírito. Está lá em Efésios 2:22. Ela é local de sacrifício. Né? Então, Deus, em primeiro lugar, a igreja é a igreja do Deus vivo. É a casa de Deus. Se é casa de Deus, Deus está morando nela. Deus não visita, ela mora. E quando alguém mora num lugar, é do jeito dele. Se Deus mora e a igreja é dele, a igreja tem que ser do jeito dele. Por isso que nós temos que seguir a Bíblia. Porque a Bíblia diz qual é o jeito de Deus. É uma igreja que é espiritual, ela não pode querer ter poder temporal. Isso é importante. Embora a igreja influencie o mundo, ela não é deste mundo. E ela não deve procurar posição social. A igreja não deve procurar poder político, poder social, porque ela é a morada de Deus no Espírito. Ela é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, a glória de Deus tem que estar presente. Deus, quando escolheu o seu povo Israel, ele mandou construir uma habitação para si, o tabernáculo, e depois os templos. Nós vamos ver que no tabernáculo e nos 2 templos que houve em Israel, que são a casa de Deus, que é um protótipo, é uma figura da igreja, que é a casa de Deus. Se nós somos a casa de Deus, a glória de Deus tem que estar presente. Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, quando ele inaugurou o tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Tanto que Moisés e Arão não podiam entrar lá. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória de Deus também encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar lá para sacrificar. E quando o segundo templo foi construído, o povo chorou porque a glória de Deus não encheu. Mas o profeta Ageu disse: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Por quê? Porque neste segundo templo, Jesus entrou. Jesus, com 40 dias de vida, foi apresentado neste templo. E Simeão já profetizou a respeito dele. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, aí Jesus, no seu ministério, ensina, faz milagres no templo. Depois, quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que a glória de Deus, através de Jesus, a esperança da glória, nós teríamos agora acesso à glória de Deus, ao Santo dos Santos. A igreja é o lugar da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, porque ela está em comunhão. O homem na igreja não está mais destituído da glória de Deus, tem acesso à glória de Deus. Por isso que Jesus vai apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, a glória de Deus está presente na igreja, e nós agora estamos em santidade e somos irrepreensíveis. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Porque nós somos a igreja do Deus vivo, a glória de Deus está presente na igreja, nós refletimos a glória de Deus como um espelho. Por isso a igreja é a luz do mundo. É este farol aqui que está na capa da nossa revista. Assim como Moisés, quando voltou pela segunda vez de ter subido ao monte, quando ele voltou, a sua face brilhava e ele teve que colocar um véu no rosto, porque ele refletia a glória de Deus. Mas Moisés o fez transitoriamente, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Mas nós agora o fazemos permanentemente. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Porque nós somos a igreja do Deus vivo, nós refletimos a igreja de Deus, a glória de Deus. Somos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida. Somos luz do mundo, somos sal da terra. E a cada dia nós somos transformados e ficamos cada vez mais parecidos com Cristo, porque a igreja do Deus vivo tem vida, ela cresce, ela se desenvolve, não só quantitativamente, com mais pessoas crendo em Jesus, mas qualitativamente, com os crentes crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e ficando cada dia mais parecidos a Cristo, mais conformes à imagem do seu Filho. Isto é uma realidade para nós? Até aquele dia, que é o último dia da igreja na terra, quando nós seremos glorificados, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. O próprio Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que transformará. Vamos ler o 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você é da igreja do Deus vivo? Você transparece a glória de Deus? Ou você anda fazendo as coisas que por vergonha se ocultam? Mas ser a casa de Deus também é ser local de sacrifício. Nós vimos, né? Tabernáculo e os 2 templos são local de sacrifício. Às vezes, os sacrifícios só podiam ser feitos no tabernáculo ou no templo. Verdade que o povo de Israel fazia sacrifícios nos altos, mas isso era apenas tolerado por Deus. Mas não era o correto, não é o que a lei manda. A igreja também é local de sacrifício. A igreja do Deus vivo faz sacrifício. Mas, meu caro Mourão, eu nunca vi ninguém matar um animal. Não precisa mais. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, no seu sacrifício perfeito e único. Mas agora a igreja oferece sacrifícios. A igreja oferece sacrifícios? Sim. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que cultuar a Deus, adorar a Deus, apresentando o nosso corpo
um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vivendo como o mundo, não tendo a forma do mundo, mas nos transformando de glória em glória, nos santificando e nos aproximando cada dia de Deus. Esse é um sacrifício que você deve fazer. Mas muitas pessoas hoje, nem indo à igreja estão mais, preferem o culto online. Como é que você vai apresentar o seu corpo sem se locomover? É difícil. É difícil. Mas não é só este sacrifício. O escritor aos Hebreus, ele nos fala lá no capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A Igreja do Deus Vivo também faz o bem, ajuda os necessitados e louva ao Senhor. Os seus lábios confessam o seu nome. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Este é outro sacrifício que nós devemos apresentar a Deus. Louvar a Deus, fazer o bem, ajudar os necessitados. E, por fim, o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, primeira carta de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A nossa própria vida deve ser um sacrifício a Deus. Devemos agradar a Deus em tudo. Negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. E Pedro ainda diz que nós somos pedras vivas. Somos pedrinhas neste edifício que é a Igreja do Deus Vivo. Somos pedras vivas, uma pedrinha que está fundamentada na pedra principal que é Cristo. Eu tenho que construir a minha casa sobre a rocha, sobre Cristo. E ter vida, ter comunhão com Ele, porque eu sou pedra viva. E nós somos a família de Deus. Ser casa de Deus também quer dizer que somos a família de Deus. E na casa mora a família. E lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 19. Agora que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos irmãos de Jesus, irmãos uns dos outros, temos a Deus por Pai, somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus, e se somos filhos, andamos segundo o Espírito Santo, andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, e somos irmãos de Jesus, parecidos com Ele. Isso que quer dizer casa de Deus. Isso que quer dizer igreja de Deus vivo. Mas ela também é a coluna e firmeza da verdade. Coluna é aquela que sustenta. As edificações, elas têm colunas que sustentam. A igreja sustenta a verdade que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. O assunto da igreja é Jesus. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Nós temos que anunciar a Jesus, pregar a Jesus. Não fazer propaganda para político, não fazer propaganda de rede de televisão, não fazer propaganda de
de comércio, de empresa, de colégio, como muitas denominações têm feito. Nosso trabalho é falar de Jesus. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus nos dá poder, Deus ouve a nossa oração, Deus cura as nossas enfermidades, Deus nos dá um bom emprego, Deus nos faz ter uma posição social. Para quê? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Este é o assunto da Igreja do Deus Vivo, porque ela é a coluna da verdade. 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o tema da igreja. Este é o assunto da igreja. Levar as pessoas até Cristo, para que elas não mais vivam, mas Cristo viva em nós. Mas a igreja também é a firmeza da verdade. E a palavra firmeza é aquela que mantém. A palavra firmeza, ela quer dizer manutenção. Em grego é a palavra hedraioma. Hedraioma, que quer dizer apoio, base, chão. O apoio, a base da igreja é a verdade, é a palavra de Deus. A igreja não se move da verdade, ela não sai da palavra. E aqui, como num círculo, nós chegamos por onde nós começamos. Que a igreja, ela é igreja, por quê? Porque ela conserva a doutrina dos apóstolos. Ela não muda, porque a verdade não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São as Escrituras que testificam de Jesus. As Escrituras são a verdade. A Bíblia não muda. Os homens mudam, mas a Bíblia não. E a igreja mantém-se na palavra. Não sai da palavra. Nós temos sido a igreja do Deus vivo? Amém.